Pessoal, eu estou voltando aqui com vocês para dar continuidade, então, a, a questão do poder, a questão da hierarquia dentro de um agrupamento, o próprio termo estratificação social, tá? Eu preciso que vocês trabalhem bastante forte com essa questão dos conceitos. Eu havia comentado com vocês que a partir de agora, vocês já estão. Eu já considero vocês mais maduros, tá? O ano passado a gurizadinha tava aí no nono ano, era muita brincadeirinha, era muita farra dentro da sala. Eu sempre levei vocês de boa, né? Todo mundo sabe disso, né? Eu gosto muito dos dois primeiros anos que estão aí. Eram os dois nono anos do ano passado. E eu sempre me dei muito bem com vocês, né? Eu falo a língua de vocês, vocês me entendem, e eu também entendo a língua de vocês, e isso é muito bom, tá? Ah, Só que quando eu paro a coisa e digo assim, ó, agora vamos prestar atenção, o negócio é sério, tá? Porque daqui 3 anos eu não quero ver ninguém falando o que eu tenho escutado nesses dias agora, na sala de aula. Que é o quê? Agora eu vou começar a estudar para o Enem. Ai, professor, e agora? O que vai cair nas ciências humanas? Porque tem tanta coisa. É história, é geografia, é filosofia, sociologia. Não. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós não estamos falando do Exame Nacional do terceiro ano. Tá? Então, assim, o que cai na prova do Enem é o que eu estou falando. Pode cair formação de civilização, vai cair Idade Média, vai cair coisas atuais, vai cair coisas lá da época do EPA. Então, assim, ó, vamos ficar atento para os termos. Depois chega no dia da prova, eu fiz um teste o ano passado, dei algumas questões de Enem, que eu recuperei de Enems passado, e eu tive alunos, por exemplo, que infelizmente não entendia nada do que estava escrito lá. Péssima interpretação nas questões, não conhecia conceitos. Quando eu falava em hierarquia na questão, o cara não sabia o que era hierarquia. Estratificação social, o cara não sabia o que era, tá? Então é complicado isso aí, entendeu? A pessoa tem que entender desses conceitos, senão fica difícil, né? A pessoa querer responder uma coisa que não sabe. Então a partir de agora eu não vou ficar fazendo muito desenhinho não, tá? Eu vou usar o termo que é o termo adequado para vocês. Não vou ficar traduzindo. Lá no fundamental eu não fico falando em hierarquia, né? Lá eu uso outro termo com a gurizadinha lá, do oitavo, né? Do sétimo, lá eu não vou falar esses termos exatamente. Mas agora nós temos que falar a nossa língua, tá? E vocês, como estão mais maduros, agora a coisa vai mudar. Eu também tenho que amadurecer a forma como eu trabalho com vocês. Ah, Pessoal, a partir do momento então que o homem passa a desenvolver atividades para melhorar as suas condições, né, ele passa a adquirir conhecimento também sobre algumas coisas. E algumas coisas passam a assumir importâncias maiores dentro dos agrupamentos. Ah, Dentro dessa importância existe esse termo que eu estou falando, os sistemas de hierarquia. Para esses sistemas de hierarquia, algumas pessoas assumiram a função de organizar as atividades e o trabalho de outras pessoas. Tá? Ou seja, determinadas pessoas, minorias, grupos muito pequenos, acabavam executando as ordens, enquanto grupos maiores acabavam executando essas ordens. Aliás, grupos pequenos davam ordens, grupos menores obedeciam às ordens. Tá? E aí se tem o início daquilo que eu chamo de estratificação social. Tá? A estratificação social nada mais é do que a formação de uma pirâmide, e que no topo dessa pirâmide a gente tem então aquele que manda e abaixo aqueles que obedecem. E nós vamos trabalhar muito com pirâmide social a partir de agora. Algumas coisas têm influências aí. Esses indivíduos que assumem a condição de ser de domínio, a condição de poder, eles têm autoridade moral,
capacidade de liderança, eles possuem riqueza material, e por conta da união dessas questões, né, tanto a autoridade moral, capacidade de liderança e riqueza material, essas pessoas acabam assumindo então e acabam sendo respeitadas dentro do grupo. Tá? Outras pessoas dentro do grupo acabam se destacando também como chefes, guerreiros, grandes generais de exército, pessoas com capacidade de liderança e conhecimento de estratégia militar, táticas de guerra, conflitos, invasão, domínios de outros povos, saques, pilhagens, entre outras coisas. A gente vai trabalhar mais adiante com isso aí também. Outros grupos acabavam assumindo funções sociais dentro da aglomeração, das vilas, cidades. Essas funções sociais são aquelas de fornecer alimentos, a produção, a agricultura, né? A agricultura, lembrando que sempre foi um trabalho considerado basicamente inferior dentro da hierarquia, né? Então, assim, apesar da importância da produção de alimento, aquele que era camponês ainda era bem mal visto dentro do grupo, tá? Em vários casos, algumas dessas pessoas passaram a deter privilégios, né? Então, quando eu falo de privilégios, eu estou falando de que essas pessoas tinham regalias, né? Então, ou seja, eu tenho poder, tenho riqueza material, autoridade moral, capacidade de liderança, eu posso. E em alguns casos nós temos o faraó como um exemplo, né? Uma autoridade divina, um deus na terra, né? Enviado pelo próprio deus Ra, né? Seja lá qual for o deus do Egito, né? São vários, mas enviado pelo grande deus para que pudesse comandar, né, as pessoas na terra. Tá? E se valia muito dessa questão religiosa também. Em determinado momento a religião entra nesse agrupamento. Tá? Por conta dessa situação, então, essas pessoas com essas autoridades maiores, com esse domínio do poder, tornam-se governantes e reis, tá? Dentro desses agrupamentos. Com o crescimento dessas comunidades, aumentou então a procura dos alimentos, né? Então, o homem passa a fazer uma busca muito maior por alimento, por sanar as necessidades dos agrupamentos. Intensifica-se também o comércio com outros grupos vizinhos, no caso do Nilo, sair de Mênfis e viajar em direção às montanhas, né, ao sul, no caso, para que pudesse, às margens do Nilo, fazer negócios com outros agrupamentos. Esses agrupamentos se tratavam de agrupamentos independentes ainda. Nós não estamos falando da unificação do Egito. A unificação do Egito vai acontecer mais adiante. A gente vai poder estudar isso aí. Essa questão do comércio também a gente não está ligado com dinheiro, tá? A gente vai trabalhar a questão do escambo, da troca, né? Tá? Troca de produtos. Que um vilarejo tem, que o outro não tem. O que um produz, o outro não produz, e muitas vezes eles fazem essa interação. Está sobrando aqui, eu vou pegar o excedente que está sobrando e vou negociar com o que está sobrando do grupo de lá. Um dos resultados desse processo, então, de todo esse processo de crescimento populacional, procura por alimentos e utensílios e intensificação do comércio, né, vai gerar então os primeiros núcleos urbanos. Então, agora nós não vamos falar mais de vilarejos, pequenas aglomerações, não. A coisa foi se intensificando, se produziu muito alimento. O homem produziu ferramentas e utensílios. Ele cria métodos, ele desenvolve tecnologias, ele intensifica o comércio com outros grupos. E juntando tudo isso a gente vai ter os primeiros núcleos urbanos. Agora eu vou falar de cidades. Tá? Mas aí a gente segue o conteúdo mais adiante. Eu acho que eu encerro por aqui, deixando esses vídeos para vocês, então,
na, disponíveis no Class, juntamente com a atividade 4, 5 e 6 da página 33 do livro.